para nós e nosso coração, Senhor, também está fervendo para ser renovado pela tua palavra, Pai. Assim, aleluia, recebe o teu filho, Senhor, nesse momento. Assim te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Sauda a igreja na paz e paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito maravilhoso. Domingo abençoado, né? Domingo da família. Glória a Deus. Sem perda de tempo. Eu não quero cansar os irmãos em pé. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos. Glória a Deus. No capítulo de número 5. E o versículo, glória a Deus. Eu vou ler só 2 versículos e depois nós vamos, no decorrer da pregação, a gente vai lendo, amém, irmãos? Mas eu quero ler aqui, glória a Deus, no versículo 30. Quem achou, diga amém. Amém. Podemos ler? Que diz assim: E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem que me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vais em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, baixa a tua cabeça. Amém? Glória a Deus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Pai, eu preciso de ti, Senhor. Sou dependente da tua presença sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Estou feliz por estar neste lugar, juntamente com os irmãos, né, juntamente com a minha esposa, que tem me acompanhado. Glória a Deus. Eu congrego ali em Ferraz de Vasconcelos. Glória a Deus. E trago aqui a paz do meu pastor presidente, pastor Bartolomeu. Amém. Toda a congregação. Agradeço a Deus por essa oportunidade, em primeiro lugar, que Ele nos trouxe em paz, né? E agradeço ao pastor Josué por ter nos convidado e confiado, né? Glória a Deus, porque não é fácil nós trazermos a palavra do Senhor para a igreja, né? Mas é uma responsabilidade muito grande. Eu prego a palavra há mais de 25 anos e toda vez que eu vou pregar, fico trêmulo, né? Porque nós temos que saber o que nós passamos para a igreja e para os irmãos. Amados, eu levantei hoje de manhã, já louvando e glorificando a Deus, como eu faço todo domingo. Glória a Deus, né? Já levanto, adorando ao Senhor. E eu tive um sonho nesta noite, e Deus já no sonho falava comigo. E quando eu acordei de manhã, né, eu orando, falando com Deus, Deus falou para mim: você vai levar uma palavra de cura para aquele lugar. Glória! Aleluia! E eu ainda falei com a minha esposa, eu falei: Deus já me deu a palavra. Eu não tenho o costume de fazer esboço de pregação, não, irmãos. Eu prego aquilo que Deus colocar o meu coração. Amém? Glória a Deus. Então aqui a palavra do Senhor, ela nos vem falar, e é uma palavra bem conhecida dos irmãos das igrejas. Sei que já foi pregada várias vezes essa palavra, glória a Deus, mas o que o Senhor nos traz aqui falando sobre uma mulher, glória a Deus, que sofria há 12 anos de uma enfermidade. Glória a Deus. Essa mulher, ela é uma mulher judia, né? Sobre a palavra, ela era da família judia, ela era judeia. E a palavra do Senhor nos fala que ela sofria desta enfermidade há 12 anos, com fluxo de sangue que não se cessavam, né? Segundo a palavra do Senhor, ela já tinha gastado todos os seus bens, o seu dinheiro, a sua riqueza, a sua fortuna, mas nada aconteceu, nada acontecia, não havia, aleluia, né, quem pudesse dar a cura para aquela mulher, falando-se, aleluia, humanamente falando, não havia quem pudesse, né, dar, né, fazer com que cessasse aquele sangue, dando a cura para aquela mulher. Nem os médicos, nem os curandeiros da época, ninguém fazia nada que pudesse
trazer um alívio para aquela enfermidade daquela mulher. E a palavra do Senhor nos fala que frequentemente Jesus, aleluia, quando ele andava, por aquelas circunvizinhas de Jerusalém, de Judá, e a palavra do Senhor nos fala que multidões o seguiam. Jesus era seguido por muitas pessoas, multidões o seguiam. E frequentemente era, aleluia, Jesus que tocava nos enfermos. Jesus tocava nos enfermos e falava: olha, vai, seja curado. Jesus colocou lá, aleluia, o barro nos olhos daquele homem cego e ele passou a enxergar. Jesus deu cura, aleluia, ao paralítico de Betesda. Jesus deu cura, ao cego ao cego. Jesus curou, Jesus fez tantas as curas. Mas chega um momento, aleluia, que nós vemos essa palavra, que não foi o Senhor Jesus que tocou, mas ele foi tocado. Aleluia. E muitas vezes, aleluia, importa-se que nós venhamos a tocar. Mas tocar como, pastor? Tocar com a nossa fé, tocar com a nossa persistência. Muitas vezes sofremos, aleluia, enfermidades ou até mesmo problemas difíceis, problemas que nos traz angústia, nos traz aflição, não só a enfermidade corporal, mas a enfermidade espiritual, que é uma das maiores enfermidades que tem atacado hoje o homem e a mulher, tem atacado a família. É a enfermidade da alma, a enfermidade, aleluia, que acontece lá dentro de nós. Muitas vezes algo, aleluia, que nos machuca e o homem não vê, a mulher não vê, aleluia, não tem quem possa, glória a Deus, nos trazer um alívio dessa enfermidade. Muitas vezes é uma enfermidade que nós vemos um machucado, algo que aconteceu, como esta mulher do fluxo de sangue, mas mesmo assim, ninguém tinha como trazer a cura para esta mulher. E hoje em dia não é diferente. Quantas vezes, aleluia, nós passamos por enfermidades terríveis, enfermidades que muitas vezes até vêm a trazer a morte. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes há necessidade de nós nos colocarmos de pé e falarmos: não, agora quem tem que ir até Ele sou eu, quem tem que chegar até Ele sou eu. Muitas vezes nós pedimos, mas não conseguimos nos levantar e ter força para chegar até Jesus. Aleluia. E aquela mulher foi diferente com ela. Ela, aleluia, passando aquele tempo todo com aquela enfermidade. Nós bem sabemos que a mulher, 12 anos tendo aquele fluxo de sangue, a mulher já estava fraca, anêmica, doente, talvez não conseguia nem andar, não conseguia nem se colocar de pé. Mas chegou o momento em que ela ouviu que Jesus estava passando por ali, que Jesus estava curando, aleluia, que Jesus estava trazendo a cura para o povo daquele lugar. E ela escutou, ouviu, alguém falou para ela: olha, aleluia, eu sei que se você chegar até Jesus e falar com Ele, Ele vai te curar, aleluia, porque Ele tem curado várias pessoas onde Ele passa. Mas aquela mulher falou: mas como que eu vou chegar lá? Como que eu vou entrar lá? Como que eu vou chegar até Jesus? Aleluia, se eu sou uma mulher impura, se eu sou uma mulher considerada amaldiçoada pelo meu mal, como que eu vou chegar até Jesus? O povo não vai deixar, aleluia, ninguém vai fazer com que eu consiga chegar até Ele. Mas ela persistiu na sua fé. Ela falou: mas se eu for, e se eu conseguir tocar, pelo menos nas vestes, nas orlas da veste de Jesus, eu serei curado, e eu tenho fé nisso. Quantas vezes, aleluia, nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Aquilo, aleluia, que nós temos dentro de nós, que é muito mais forte do que qualquer oração, é muito mais forte, aleluia, do que qualquer coisa, é a fé que nós temos. A fé sobrenatural que remove montanhas, é a fé sobrenatural que nos traz, aleluia, uma força divina para que nós possamos nos colocar de pé. Quantos problemas difíceis você já enfrentou, quantas dificuldades até hoje você já enfrentou, mas você está aqui de pé,
foi diferente. Ela precisava chegar até Jesus, ela precisava tocar em Jesus, e a palavra do Senhor nos fala que ela foi, aleluia, não sei como ela foi, andando, rastejando, mas a palavra nos fala que ela chegou e tocou, mas ela não tocou no braço, ela não tocou na cabeça, ela não tocou no ombro, mas ela tocou embaixo, aleluia, bem ali onde fica, né, glória a Deus, a orla da veste de Jesus, que significa santidade. A orla da veste de Jesus, aleluia, era uma orla que significava santidade, aleluia. E quando ela tocou ali, ela tocou, glória a Deus, com a fé que ela tinha inabalável, e Jesus falou, aleluia, saiu de mim virtude, aleluia. Muitas vezes nós precisamos tirar virtude de Jesus, nós precisamos olhar e falar, não, Senhor, eu realmente preciso de Ti, eu realmente necessito de Ti, eu realmente preciso, aleluia, desta cura, preciso deste milagre, eu preciso que o Senhor faça algo, aleluia, na minha vida, uma mudança, uma transformação, aleluia. Nós precisamos ser tocados, aleluia, e tocar em Jesus, para que nós possamos receber a unção, a graça, a virtude, sermos, aleluia, impactados pelo poder de Jesus sobre a nossa vida, aleluia. Quantas vezes nós viemos para a igreja 1 ano, 10 anos, 20 anos, aleluia, estamos frequentando a casa do Senhor, mas ainda não recebemos a virtude do Espírito Santo de Deus, mas ainda não recebemos, aleluia, virtude. Talvez nós cantamos, nós oramos, aleluia, mas ainda não recebemos a virtude, a graça. Paulo, ele já prega na palavra dele e fala, recebeis a virtude do Senhor que vem do céu, aleluia, para que você se fortaleça diante da presença do Senhor. Então é importante, irmãos, que nós venhamos com fé tocar em Jesus, aleluia, falar, não, Senhor, eu realmente preciso do Senhor, aleluia, eu preciso receber virtude, aleluia, para que eu possa prosseguir, aleluia, nessa caminhada em que eu estou, que não é fácil, é difícil, aleluia. Nós seguimos, glória a Deus, Santo de Israel. A palavra do Senhor, ela é fiel. Lá em 2 Coríntios, aleluia, a palavra do Senhor, ela nos fala, 2 Coríntios 4, né, glória a Deus, versículo de número 6, ele fala assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus. Temos, porém, presta atenção nesse versículo, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, aleluia. O que Deus está querendo falar através dessa palavra, através do nosso querido irmão Paulo, aleluia, que nós temos dentro de nós um grande tesouro. Você tem dentro de você um grande tesouro. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha dentro dela um grande tesouro. Embora, aleluia, ela era reprimida pelos seus irmãos, pelos seus amigos, ela era, glória a Deus, uma mulher que não podia estar no meio da sociedade, mas ela tinha um grande tesouro dentro dela. Assim como eu, como você, nós temos esse tesouro, e muitas vezes, aleluia, nós não deixamos, glória a Deus, que isso venha fruir de dentro de nós, aleluia, para que nós possamos receber a virtude de Deus sobre a nossa vida. Mas qual é esse tesouro, pastor? Paulo, ele já fala, nós somos vasos de barro, e quem é vaso de barro, levante a tua mão e comece a glorificar o Senhor, porque o vaso de barro é para ser usado, o vaso do barro é para ser cheio, o vaso de barro, aleluia, é para ser, glória a Deus, usado pela presença do Senhor. E quando o vaso de barro, ele está cheio do poder e da excelência do Espírito Santo de Deus, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, aleluia, tudo começa a dar
seguir, aleluia, para poder cada dia tocar em Jesus. Precisamos tocar em Jesus cada dia mais da nossa vida. É tocando nele é que nós vamos conseguir, aleluia, romper as barreiras, romper a multidão, romper, aleluia, as dificuldades que todo dia vem contra mim, vem contra você, aleluia. Muitas vezes não é a enfermidade, muitas vezes é o problema, a dificuldade que nós passamos, aleluia, mas é isto, é que nós temos fé e confiar que Jesus está nos dando vitória. Se você crê, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Glória a Deus, Santo de Israel. A palavra do Senhor, ela é muito firme e nos fala, glória a Deus, que nós temos que ter fé, confiar a cada dia mais, aleluia. Não é só ser um cristão, ser cristão é fácil, pastor, aleluia. Ser cristão, glória a Deus, falar eu sou cristão é fácil falar, mas o difícil é você viver isto dentro de você, aleluia. Glória a Deus, Santo de Israel. É importante que nós venhamos a vivenciar a presença de Deus sobre a nossa vida todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, e dormir, aleluia, com a presença de Deus e acordar com a presença de Deus. Isto, aleluia, que nos faz vencer as barreiras que nós temos, aleluia, imposto sobre a nossa frente. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala que em tudo nós somos atribulados, que em tudo nós somos perseguidos, que em tudo nós somos, aleluia, angustiados. Mas a palavra do Senhor nos fala também, glória a Deus, que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós conseguimos tocar no Senhor, aleluia, nós recebemos virtude, e a virtude do Espírito Santo que nos tira, aleluia, dessa transição de angústia, de tribulação, de dificuldade em que nós temos passado na nossa vida. Glória a Deus, quando nós cremos e temos fé, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Qual é o teu objetivo nessa noite? Alcançar a tua vitória através da tua fé inabalável na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Paulo, ele fala na palavra dele, glória a Deus, aqui mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 4, 16, diz assim: porque isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia. Glória a Deus. Sabe qual que é o teu homem, qual que é a tua mulher interior? Glória a Deus, aleluia. Porque o nosso homem, a nossa mulher, a nossa carne, aleluia, isso que nós estamos vendo aqui, aleluia, é corruptível, aleluia. Mas quando nós deixamos fluir aquilo que está dentro de nós, aleluia, o homem e a mulher que está dentro de nós, aleluia, movida pelo Espírito Santo de Deus, isto se torna incorruptível, isto se torna, aleluia, pela graça de Deus, glória a Deus, forte para vencer as atribulações que tem vindo contra a minha e contra a tua vida, porque a nossa leve e momentânea tribulação, aleluia, nos traz um peso eterno de glória muito excelente sobre a nossa vida. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Aleluia, que quando você passa a tribulação, aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava passando por uma tribulação muito grande. Ela estava passando ou não? Estava passando por um problema muito grande, uma dificuldade muito grande. Ninguém, pastor Josué, conseguia resolver, ninguém conseguia dar jeito. A tribulação dela era terrível, aleluia, ela não sabia o que fazer. Mas aleluia, a tribulação, a angústia que ela estava passando, o sofrimento que ela estava passando, aleluia, começou a dar força para ela, começou, aleluia, a levantar ela, para ela, glória a Deus, aleluia, ter força de chegar até Jesus, aleluia. Se você chegou até aqui hoje, se você conseguiu chegar até aqui hoje, é porque, aleluia, dentro de você existe uma força muito maior, aleluia, do que a tua tribulação, a tua angústia, a tua perplexidade, aleluia. Aquilo que existe dentro de você é muito maior, aleluia, do que tudo que você tem passado,
aleluia, a presença de Deus sobre a nossa vida, aleluia, glória a Deus. Nós somos perseguidos sim, nós somos atribulados sim, mas aleluia, nós temos certeza que Deus, aleluia, Ele tem sido o nosso esteio, a nossa força, aleluia. Ele tem estado conosco todos os dias ou não, aleluia. Ele tem estado com você, meu irmão, minha irmã. Ele tem, aleluia, caminhado com você. Se não, aleluia, nós não conseguimos vencer as atribulações que temos passado. Glória a Deus. Como foi falado aqui hoje, foi falado de cura. Glória a Deus, Deus já tinha me dado a palavra lá em casa sobre cura. Glória a Deus, né? Foi falado que cura, Deus curou a coluna certo dia, faz pouco tempo agora, faz uns 2 meses mais ou menos até. Aleluia, o meu filho, eu vou contar esse testemunho para a igreja. O meu filho estava com 2 hérnias, aleluia, de disco, e essas 2 hérnias estavam, aleluia, glória a Deus, no nervo ciático dele, e as 2 oprimiam o nervo ciático, e ele não conseguia andar mais, né? Ele estava só rastejando, não podia trabalhar. Começou a vender o carro, começou a vender as coisas dele, porque não podia mais trabalhar. Estava numa situação difícil, e ele, aleluia, indo para a igreja, glória a Deus, buscando a sua cura. E a palavra, glória a Deus, do Senhor, ela fala que quando nós buscamos, nós recebemos de Deus, né? Glória a Deus. E quando nós estávamos em casa, eu e minha esposa, aleluia, meu filho sempre em casa, e ele não conseguia andar, e ele gastou muito dinheiro, irmãos. Ele chegou a gastar mais de 10 mil reais, glória a Deus, com medicamento, com tratamento, com fisioterapia, um monte de coisa. Ele chegou a gastar muito dinheiro, né? E eu sempre falava para ele: Daniel, aleluia, Deus vai te curar. Deus vai te curar. E quando chegou, não sei se foi 1 mês, há 2 meses atrás, eu estava na minha casa com a minha esposa, aleluia, e de repente Deus falou comigo. Deus tocou, aleluia, em meu coração e falou: vai até a casa do teu filho e ora por ele. Aleluia. Ninguém tinha ido na casa dele, ele já tinha chamado várias pessoas e ninguém ia. E Deus falou comigo: vai na casa do teu filho e ora por ele. E eu fui à noite, não me lembro se foi numa segunda-feira, né, bem? Nós fomos à casa do meu filho. E quando nós chegamos à noite, ele estava na cama deitado, não conseguia levantar, né? Aí eu chamei ele, conseguiu, ele foi até o sofá. E ali nós começamos a conversar com ele. E Deus me trouxe uma palavra, glória a Deus. Eu falei com essa palavra para ele. E depois nós começamos a orar. E nesse instante, aleluia, eu coloquei as minhas mãos nas costas do meu filho, aleluia, e pedi para que Deus o curasse naquele momento. Daquele momento em diante, daquela hora em diante, o meu filho foi curado, aleluia. Glória a Deus. As 2 hérnias sumiram. Aleluia, hoje ele está trabalhando, ele está firme, aleluia, ele pode andar, ele pode caminhar, ele dirige, aleluia, ele faz tudo o que fazia antigamente, porque Deus curou a vida dele. Mas através do quê? Através da nossa fé. É porque nós tínhamos fé e críamos que Deus iria curar ele, e Deus curou, aleluia, meu filho. Hoje ele é um homem curado, aleluia, glória a Deus. Não precisou de cirurgia, não precisou mais de médico, mas o médico dos médicos, aquele, aleluia, que está no céu olhando por mim, por você, aleluia, ele tem poder de curar, ele tem poder de libertar, ele tem poder de tirar da aflição, ele tem poder de tirar, aleluia, a angústia, ele tem poder para te dar vitória, porque você é filho. O mais importante nessa pregação, aleluia, sobre a mulher do fluxo de sangue, glória a Deus, que todos falavam que ela era uma mulher amaldiçoada, que ela era uma mulher, aleluia, que não podia mais estar no meio da sociedade. Mas quando Deus, aleluia, quando Jesus olhou para ela, aleluia, e ela falou: Senhor, fui eu que te toquei, aleluia, e Jesus falou para ela: ora, filha, vai, porque a tua fé te salvou, aleluia. Jesus chamou ela de filha, Jesus já quebrou toda a maldição que tinha sido colocada sobre ela.
E hoje, meu irmão, minha irmã, aleluia, não tem mais maldição que possa chegar na tua vida, não tem mais maldição que possa chegar na tua casa, porque desde o momento em que você falou, Jesus, aleluia, eu te aceito, eu estou contigo, aleluia, Jesus já te chamou de filho. Ele fala na palavra dele, já não chamo mais de amigo, já não chamo mais, aleluia, porque vós sois meus filhos, aleluia. E quando nós somos filhos, nós somos tratados pelo Pai. O Pai é que está tratando de mim, de você. Então nessa noite, meu irmão, aleluia, levante a tua mão, glorifique a Deus, porque você é filho, é filha de um Deus vivo e verdadeiro, que pode curar, libertar-te da vitória, tirar você do sofrimento, dessa angústia em que você tem passado, aleluia. Deus está neste lugar para te dar vitória. Não importa o teu problema, a tua dificuldade, o importante é que Jesus, aleluia, Ele está aqui, assim como Ele andava, aleluia, naqueles dias, Ele está aqui no nosso meio. Podemos tocar nele. Toque em Jesus nessa noite e seja curado, seja liberto, seja, aleluia, glória a Deus, graciado com a tua bênção, com a tua vitória, seja ela qual for, aleluia, a tua necessidade. Jesus, Ele quer, aleluia, fazer com que aconteça nessa noite, aleluia, o teu desejo. O Senhor me fala nessa noite, glória a Deus. Confia nele, aleluia, acredita nele, que o desejo do teu coração, Ele está vendo e Ele vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Qual é o desejo do teu coração nessa noite? Eu não posso olhar para dentro do teu coração, o pastor Josué não pode, nenhum de nós podemos olhar o que está dentro do teu coração, mas Jesus, Ele pode. É o único lugar em que o homem, nem Satanás, ele pode entrar, é o teu coração, mas Jesus, Ele pode. Mas você tem que abrir o teu coração e falar: Jesus, aqui está o meu coração, aleluia, sonda e veja, aleluia, glória a Deus, do que eu preciso, e Jesus vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele vai conceder o desejo do teu coração, aleluia, glória a Deus. Lá no livro, glória a Deus, de Mateus, capítulo 11, 28, a palavra do Senhor é firme, fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, aleluia. Então tome o jugo de Jesus sobre a tua vida. Não carrega o jugo do mundo sobre o teu ombro, não carrega o jugo da tua família sobre o teu ombro, não carrega o jugo do teu trabalho sobre o teu ombro, mas carrega o jugo de Jesus, porque Ele é manso, Ele é suave, Ele vai te dar alívio, aleluia. Ele vai resolver os teus problemas, aleluia. Coloca os teus problemas na mão de Jesus, coloca a tua enfermidade na mão de Jesus, coloca, aleluia, glória a Deus, tudo na mão de Jesus, e Ele vai resolver para você, assim como Ele tem resolvido para cada um de nós. Ele vai resolver para você também, aleluia, porque você é filho. Levante a tua mão, aleluia, e diga: eu sou filho, aleluia, de um Deus vivo e poderoso, e sou merecedor das bênçãos do Senhor Jesus, aleluia. Receba a bênção do Senhor nessa noite, receba a virtude, aleluia, que sai de Jesus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele está neste lugar, igreja, para te dar vitória, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Fique com esta palavra nessa noite, aleluia. Fique, aleluia, com esta palavra abençoada para a tua vida nessa noite. Tudo o que você precisa está nas mãos de Jesus, aleluia. Tudo que você quer que aconteça na tua vida está nas mãos de Jesus, aleluia. Não vamos tentar de nós mesmos, porque nós não vamos conseguir. Aquela mulher tentou 12 anos, mas não conseguiu nada, aleluia. Meu filho gastou tudo que
tinha, não conseguiu nada, mas quando nós, aleluia, falamos com Jesus, Jesus deu a solução para o problema. Então nessa noite, aleluia, eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, a tua enfermidade, mas o Senhor, Ele sabe, conhece, Ele sonda a cada coração, em nome de Jesus, amém? Para encerrar essa pregação nessa noite, fico já grato pela presença do Senhor, fico grato pelos irmãos estar aqui nessa noite, glória a Deus. Eu quero encerrar com louvor, aleluia, mas eu queria ver se alguém pode colocar para mim, porque se meu celular aqui não entra o foninho aqui, amém, irmãos?